Senhora Presidente, senhores vereadores, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite pessoal que está nos assistindo em casa, pessoal que está aqui, e a imprensa. Primeiramente, também vou deixar meus parabéns aos professores, né? Já que amanhã é o dia de todos os professores. Aqui temos quatro professores, né, na Câmara. A Presidente Carla, a Bernadette, a Zuleika e o Luiz Neri, né? Então, parabéns a vocês quatro e, em nome de vocês, todos os professores aí do município e do estado também, e do Brasil, né? Vou começar falando só um pouquinho sobre a questão da fala do vereador Patrick, que parece que soou um pouco pesado a minha fala na rádio, mas eu acredito que eu falei tranquilamente, bem normal, não ataquei ninguém. Falei no sentido que nós tínhamos a saideira legalizada, e tínhamos mesmo, estava legalizada, infelizmente foi embargada por falta de apresentar documentos e por erros que foi cometido lá dentro. Quando eu saí da Secretaria de Obras, a saideira ainda estava funcionando, ainda estavam extraindo saiba. Depois assumiu o vereador Hélio, por mais um tempo ficou extraindo material de lá, depois assumiu a Míria, acho que foi naquela época que daí aconteceu que ficou vetado lá a entrada para tirar o material. Quando eu falei na rádio que precisa de empenho para conseguir legalizar, é lógico, sem empenho não se consegue, né? Eu falei precisa de empenho, se nós estivéssemos lá, nós também tinha que se empenhar. Eu acho que não pode soar como um ataque eu falar que tem que se empenhar para conseguir legalizar uma pedreira. Se não for aquela, de repente consegue um outro lugar. Rio Vermelho tem uma lá que estava iniciada, a gente não conseguiu dar sequência, mas pode ser legalizada. Existe ali na Centenário uma que a gente tentou, não conseguiu, mas pode ser dado continuidade também. Então não foi no sentido de atacar ninguém, foi no sentido de tentar fazer a coisa para ficar mais fácil para todo mundo, né? Para você conseguir atender melhor, para não precisar usar o material comprado como está sendo usado para jogar dentro de valas, que a gente tem registro disso, até tenho fotos, até queria apresentar, mas hoje não vai dar tempo. Em tubulações que está sendo feita, está sendo usado material comprado lá na empresa que ganhou a licitação, para ser jogado dentro de valas, né? Nós temos vereadores aqui que conhecem de obras também, o vereador Pichinski que sabe disso também. Então, muita gente precisando de material e esse material sendo jogado dentro de valas. O vereador Hélio foi secretário, sabe muito bem que não é necessário fazer isso. Então, mas isso a gente vai levar mais para frente, esse assunto. E não foi como um ataque, né? Todo mundo escutou lá, quem escutou viu que eu não ataquei ninguém, simplesmente eu quis dar um incentivo, né? Mas hoje, infelizmente, temos mais assuntos que podem soar como se fosse estando atacando o governo, mas, na verdade, são erros que estão sendo cometidos e a gente tem que falar. Essa semana aconteceu um erro na Fundação de Esportes. A gente recebeu hoje algumas ligações de técnicos, de times que estão inscritos no Campeonato Municipal de Campo, que ia iniciar agora sábado, mas, infelizmente, não vai começar, né? Hoje houve o anúncio para os técnicos ali, para os dirigentes, que foi transferido o início do campeonato. Mas por um erro do pessoal que está ali, né? Por um erro de quem está no comando ali, do diretor técnico da fundação. Que na hora de escrever as equipes, né? Escreveu as equipes, algumas não apresentaram os documentos que era necessário, como pede o regulamento, e o sorteio foi realizado antes de essas equipes apresentar toda a documentação. Isso é um erro grave, porque você não pode fazer um sorteio sendo que tem equipes que ainda não apresentou a documentação. Agora essa equipe foi eliminada, né? Alumínio CEP, né? CEPES Alumínio. Ela não apresentou a documentação necessária e foi eliminada, mas o sorteio já tinha sido feito. Agora, de tarde, daí entraram em contato com os técnicos dos times, né? Com os dirigentes, dizendo que ia ser feito um novo sorteio, mas os dirigentes acabaram não concordando, porque foi um erro da fundação, não foi um erro dos participantes. Aí foi decidido que o campeonato foi adiado, não será iniciado agora sábado, em função dos campos molhados. Que, na verdade, causa-se meio estranho essa desculpa, porque ontem deu sol, hoje deu sol, amanhã, de repente, pode dar sol, pode até chover até sábado, mas até sábado os campos já estariam secos, né? Então, tomar essa decisão hoje por campo molhado, eu acho que não bate com o que aconteceu. Então, eu peço que... vereador Paulo, por favor. Com certeza. Vereador, eu vejo, às vezes, o senhor comentando os assuntos, mas eu, como vereador, eu me vejo no direito e na obrigação, né, de eu ir lá na secretaria e tirar satisfação para saber como aconteceu, por que aconteceu. Porque eu vim falar aqui de diz que é muito fácil.
Eu acho que o senhor devia ir lá ver o que aconteceu, conversar com eles, as portas estão abertas. Infelizmente, o senhor ainda não visitou a Fundação do Esporte, já citou várias vezes a Fundação do Esporte. Em nenhum momento se for lá visitar eles. Então, acho que era importante que o senhor tenha falado também que contratou A, B, C ou D. Era importante ir lá ver o que está sendo feito, que eu acho que daí o senhor vai ficar bem interessante. A gente conversou, vereador. A gente conversou com algumas lideranças que estão lá escritas e que tiveram contato direto com o diretor técnico. Então eu não estou aqui falando abobrinha. Não é o diretor técnico, é quem trabalha com o desporto comunitário. Chefe do desporto comunitário. Justamente. Mas a pessoa que cometeu o erro teve contato direto com os técnicos dos times, com os dirigentes dos times. E foram os dirigentes dos times que estão inscritos na competição que me procuraram. Eles não iriam me procurar para falar um assunto que não existe, né, vereador? Eu acho que... Sim, mas eu acho que também era interessante o senhor fazer uma visita e conhecer um pouquinho. Às vezes, os argumentos que vocês têm usado para querer se defender, eles são muito fracos, vereador. Infelizmente, são muito fracos. Assim como foi nos cargos de salário, que o senhor veio com um argumento de hora extra. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas, tudo bem. Então, sobre esse assunto, a gente tem que falar o seguinte, ó, 1 ano e meio, quase 2 anos, sem eventos nenhum. A Fundação não teve evento. Estão lá com 5 cargos comissionados, que poderiam estar com 2 tranquilamente, nesse tempo todo que não tinha evento nenhum, porque não teve evento esportivo, e gastando horrores, né, para chegar no primeiro evento que seria feito, já cometeu um erro. Então, que nem eu falei, os argumentos, infelizmente, vocês não vão ter argumento para se defender nessa questão. Porque se está se gastando demais, e aqui eu tenho números, né, essa gestão, nesse ano aqui, ó, 2021, está gastando mensal R$ 31.161 em cargos de comissão. Anual dá quase R$400 mil. Gastar quase R$400 mil nesse ano de 2021, sem praticamente realizar nenhum evento, acho que isso é normal. Quando que nós, na gestão passada, eu digo nós porque eu participei, em 2019, 2020 ali, que daí começou a pandemia, a gente diminuiu os cargos lá, justamente porque não tinha evento, né? Não era necessário. A Fundação do Esporte precisa sim de cargos comissionados, talvez precisa até mais de 5 do que tem hoje, mas quando tem eventos. Agora não tinha evento, a gente diminuiu, no final ficamos com 2 só, no final ficou só um, só o Vargas, o Rodrigo Vargas, falou ontem muito bem também no programa do rádio sobre esse assunto, e ele foi muito de bom senso de no final acabar assumindo lá praticamente sozinho a fundação, porque não tinha o que fazer. Infelizmente, né, sem evento você fica praticamente travado. Então isso tem que ser visto, eu acho que tem que ser usar o bom senso nessas questões. Agora eu tenho mais um assunto também que é bem complicado, que eu recebi agora há pouco. Esse eu não tenho ainda a certeza que realmente é fato, mas a pessoa procurou o portal Notícias para fazer a reclamação, né? E isso está no portal Notícias. É uma mãe que foi no hospital novamente, chegou lá às 10 horas da manhã com seu filho, já tinha ido no hospital há 2 dias atrás, seu filho apresentava sintomas de bronquite, mas como estava piorando a situação, ela voltou, chegou às 10 horas e lá começou a espera. Começou a espera, né, tinha algumas crianças na frente, atendeu algumas crianças, de repente, quando foi lá pelas 13 horas, chegou a vez do filho dela ser atendido, simplesmente disse que o atendimento empacou. Ela escreve aqui ainda, o atendimento empacou. Aí era 15 horas, tinha algumas crianças na ala do particular, ao lado, e a emergência, aguardando o atendimento, e era a mesma pediatra que estava atendendo no SUS, né? Porém, se passaram mais alguns minutos, e nada de atender o meu filho. Os particulares aguardavam uns 20 minutos e já eram atendidos. Eu perguntei várias vezes para o recepcionista se estava chegando a minha vez, e ele falou que já ia ser o próximo. Então, chegou 16 horas da tarde, o recepcionista me orientou a procurar a direção e a ouvidoria, na outra recepção. Fui lá, falei, reclamei, implorei para eles e questionei o porquê da demora. Eles falaram que foi um erro desse sistema e que ele ia ser o próximo a ser atendido. Voltei lá na recepção e nesse momento uma criança sai da ala particular, eles simplesmente chamaram uma outra criança que estava lá. Eu entrei para dentro do hospital e fiquei aguardando a médica sair, né?
Enquanto a mesma saiu, quando a mesma saiu, ela chamou outra criança da ala particular. Perguntei para ela por que não chamou... Presidente, só mais um minuto para concluir. Por que o meu filho não está sendo chamado? Ela falou que não estava na vez dele ainda. Eu estava mais de 6h30 aguardando. Com ele no colo. Sempre usavam a mesma desculpa. Decidi sair de lá e procurar uma consulta particular. Saí de lá arrasada com meu filho. Paguei uma consulta decente para o meu filho. O que me deixa indignada. Porque tanta demora. A gente precisa se humilhar e sair do controle para conseguir ser atendido e às vezes nem conseguimos. Até quando isso... Ela até cita aqui o prefeito. Eu digo que o prefeito pode ajudar nisso com certeza, mas não é só a culpa do prefeito, ali tem muita gente envolvida. O hospital a gente sabe que é particular, mas eu já citei aqui na última sessão que a prefeitura banca grande parte desse atendimento. Agora, uma coisa que eu acho muito errado é essa questão do particular ser atendido, o mesmo médico para o particular e atender as pessoas que chegam ali pelo SUS. Porque aí você dá prioridade para o particular e o do SUS fica e não é atendido. Eu acho que isso ali está um erro muito grave. Alguma coisa é preciso ser feito para que isso mude. Porque uma reclamação dessa aqui não é brincadeira, né? 6h30 esperando e não conseguir atender a criança, eu acho que é uma falta de respeito, né? Como eu falei da outra vez. Então, desculpe, presidente, pelo excesso de tempo. Devolvo a palavra. Obrigado.